Mantenhamos sem desvios a confissão de nossa esperança, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Reverendíssimo Senhor Padre Geraldo Magela da Silva, muito digno pároco da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar e vigário-geral de nossa Diocese, ilustríssimos membros da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, queridos seminaristas, queridos irmãos e irmãs presentes em nossa igreja e também que nos acompanham pelos meios de comunicação. Iniciamos nesta sexta-feira o segundo tríduo no contexto da novena preparatória para a festa de Nossa Senhora do Carmo. Nos voltamos uma vez mais para a ternura presente no olhar de Maria, que dissipa da nossa vida o desespero e a tribulação, e nos apresenta um amável consolo para os dias tenebrosos que nós vivemos. É ela, pela dócil ação do Espírito e por seus méritos diante da Augustíssima Trindade, que de forma diferente está nos reunindo ao longo destes dias para sermos consolados pela palavra do seu divino Filho, Jesus Cristo. É sempre bom falarmos e ouvirmos sobre a esperança. Virtude sublime que, ao brotar do coração de nosso Deus, inunda a nossa vida e nos faz crer que as diversidades que aqui enfrentamos, por mais tenebrosas e fatais que possam ser, não possuem a garantia da vitória definitiva nos planos de Deus. Sempre é tempo de falarmos sobre a esperança. Sempre é ocasião de renovarmos em Deus essa força que nos tensiona para o além de nossos sentidos e nos encoraja a esperar mesmo contra toda esperança. Em que nós esperamos? Em quem nós depositamos a nossa esperança? Perguntas pertinentes como essas fazem com que nós nos coloquemos em uma profunda interiorização sobre o sentido que o próprio Deus coloca para nós em nossas vidas. Para que fomos criados? A serviço de quem nós estamos neste mundo? Para onde caminhamos com nossos fardos, frutos, desejos e motivações? Aqui, amados irmãos, não consiste apenas em reviver as cruciais questões existenciais que a filosofia constantemente recorda ao homem. Todas essas questões evidenciam, de forma religiosa ou não, a busca do homem pelo sentido de sua vida. Para nós que temos fé, esse sentido caminha na direção de Deus, que por seu poder imensurável dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa busca de sentido de vida é o que faz com que em nosso coração humano, Deus infunda um desejo de viver plenamente o cumprimento de suas promessas. As Sagradas Escrituras são um testamento de amor da parte de Deus para mostrar ao homem que as mazelas e dificuldades desta vida, por aqui, ficam. Vivemos o tempo das promessas. Vivemos o tempo da esperança. Nesta vida, caminhando em meio às dores e aos prantos, Deus nos promete uma felicidade sem fim.
Viver a esperança cristã é acreditar firmemente na fidelidade de nosso Deus ao cumprimento de suas promessas. Ele é fiel naquilo que prometeu. Por isso que, em suma, a esperança nos conduz para uma realidade da qual pouco podemos falar. As mais diversas imagens e figuras que utilizamos são pobres para ilustrar o real e verdadeiro sentido da esperança da vida eterna. Admiro-me muito com a pedagogia dos pais e avós de nossa cultura cristã. Com seus filhos e netos, infantes no colo, ainda confusos em algum gesto ou balbuciando com muita inexperiência alguma palavra, os pais e avós conduzem os mesmos para os sinais que apontam para a dimensão do sagrado. Olhando para uma imagem, seja na igreja, seja em casa, demonstrando um inicial interesse ou até mesmo uma singela curiosidade, apontam para o desejo de terem o primeiro contato com o que vem. No esforço humano de chegar a uma linguagem compreensiva para aquela criança, os pais e os avós dizem, em uma forma de extremo carinho e intimidade: é papai do céu, é mamãe do céu. Ou até mesmo diante da morte de uma pessoa querida, ainda insistem a perguntar: onde está o vovô? Onde está a vovó? O coração cristão esperançoso responde: foi morar com Deus no céu. Onde fica este céu? Mesmo não sabendo onde, mesmo não entendendo plenamente como, nossa esperança tinge de significado aquilo que para os olhos humanos seria impossível enxergar. O céu é o momento de nossa história no qual Deus reúne em torno de si todos aqueles que em vida demonstraram amar. Os que não comungam de nossa fé cristã podem nos acusar de certo negacionismo da realidade, ou até mesmo de uma indiferença à mesma. Outros podem nos acusar de omissão diante dos males e injustiças do mundo, por acreditarem em utopias e falsos messianismos nesta nossa realidade. Outros ainda podem afirmar que nos preocupamos apenas com uma felicidade eterna individualizada. Não, nós não o somos. Não negamos essa realidade. A enfrentamos destemidamente com a consciência de que não somos cidadãos daqui. Somos cidadãos do céu. Não somos indiferentes à realidade que nos cerca. A iluminamos com a força do Evangelho, mostrando ao mundo que existe a plenitude da vida no convívio eterno com Deus. Não, nossa esperança não é egoísta e tampouco solitária, pois estando em Deus, todos comungam da sua eternidade e da felicidade de não mais se limitarem no amor e no louvor a Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que a nossa esperança cristã não é individualista. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o autor sagrado nos recorda o movimento de fé e esperança que fez com que todos os líderes do Antigo Testamento enfrentassem destemidamente as dificuldades da vida. Todos eles ansiaram por viver em Deus na cidade dos santos. Todos eles se animaram no combate às adversidades pela força motora de Deus que os impelia a sempre seguir em frente, apostando toda a sua vida na possibilidade de eternidade. Nos diz o autor sagrado da carta aos Hebreus: os que assim pensam demonstram que procuram uma pátria, pois se tivessem sentido saudade da que abandonaram, poderiam ter voltado para lá. Pelo contrário, aspiram a uma melhor, isto é, a uma celeste. Deus lhes havia preparado uma cidade. Desta forma, amados irmãos e irmãs,
Todos nós que esperamos em Deus e cremos firmemente na sua presença em nós, atingiremos o cumprimento pleno e total de todas essas promessas. Ele nos promete uma vida feliz junto dele na eternidade. Ele nos promete uma realidade na qual Ele mesmo limpará dos nossos olhos toda lágrima. Uma realidade na qual não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque todas estas primeiras coisas já se passaram. Ele faz novas todas as coisas. Em Deus há festa, alegria sem fim, júbilo completo, ardente desejo de viver o agora em Deus. Nele e no cumprimento de sua esperança, não há solidão, não existe o individualismo. Deus é tudo em todos, Deus é tudo para todos. A esperança atingiu a sua finalidade. Tamanha esperança Deus prometeu ao seu povo, sobretudo àqueles que viveram o cumprimento da maior de suas promessas, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem Maria, sinal preclaro da manifestação do amor de Deus à humanidade, assumiu a identidade de seu povo, o povo da esperança, e viveu no terreno fértil de seu coração a bondosa e agraciada chuva do Deus da esperança. Junto com sua parentela, com seus concidadãos, profetas e patriarcas, Maria se alegrou por ver que Deus fez, não apenas nela, mas em todo o seu povo, grandes coisas em seu favor. Toda Israel viveu a alegria dos tempos messiânicos. Todo o povo de Deus foi agraciado em Jesus Cristo, e Maria, sacramental da graça de Deus na história, tornou-se, dentre tantos títulos, a mãe da esperança. Roguemos, amados irmãos e irmãs, à Mãe de Deus e Senhora do Carmo, da esperança, Mãe de todos, para que ela nos livre dos assaltos dessa vida e nos direcione para a feliz convivência na pátria de Deus. Com a filha do Carmelo, Santa Teresa Benedita da Cruz, rezemos. Ó Altíssima Mãe, recobre a ti o brilho gracioso do sol. Profunda, sob teus pés, está a luz pálida da lua das coisas fugazes, contornando tua cabeça a coroa de estrelas dos eleitos. A paz eterna ainda não brilhara. A terra ainda está entregue às tormentas selvagens. O dragão do inferno ainda ameaça engolir. A criança que o seio materno de teu amor gerou novo para a luz da vida e da graça. No entanto, preparaste uma fuga para os teus. Distante do mundo, na solidão do deserto, para onde o brilho da chama do pecado não penetra, os protegeste envoltos no silêncio. Ali os nutriste com o pão vivo que dá a vida eterna e com o alimento mais forte da palavra de Deus. Ensinas a elevar o olhar para a face do Eterno e os refrescaste com a bebida do Espírito, que é fresca e ardente, e preenche de sóbria embriaguez. Tu os vestiste com o manto da salvação, para que por entre água e fogo passassem sem ser consumidos, e tua mão materna os conduz para a meta eterna. Virgem Mãe e Senhora da Esperança, rogai por nós.